Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um programa Fechamento de Mercado, dia quinta-feira, dia 16 de novembro de 2017. O Bovespa retornou do feriado de uma forma bastante positiva. Hoje tivemos a valorização expressiva de 2,38%, praticamente devolvendo todas as perdas que haviam sido registradas na última terça-feira, antes de interrompermos as negociações por aqui. De uma forma geral, o que a gente viu foi um acerto de posições após o feriado de ontem, quando as ADRs das ações negociadas brasileiras em Nova York tiveram uma valorização, mas também houve um dia bastante positivo no exterior para os ativos de maior risco. Isso porque era esperado ao longo do dia a aprovação da reforma tributária nos Estados Unidos, acabou se confirmando agora no final da tarde, e como resultado, a maior parte dos mercados reagiu de uma forma positiva, e a gente vai ver na tela a seguir que boa parte dos mercados realmente teve valorização hoje. Então vamos aqui na tela, vamos entender o movimento. Vou começar pela Ásia, aqui sem o efeito da aprovação da reforma tributária dos Estados Unidos. Hoje, o Nikkei japonês fechou numa alta de 1,47%, enquanto o Hang Seng lá de Hong Kong subiu 0,58%. O índice na China teve uma leve queda de 0,10% e destoou aqui do movimento do restante das outras bolsas. Na Europa, também prevaleceu o sinal positivo entre os mercados, mas reparem com oscilações mais contidas que no mercado norte-americano e aqui no Brasil. O FTSE inglês, por exemplo, subiu 0,19%, enquanto que o CAC francês subiu 0,66% e o DAX alemão subiu 0,55%. Nos Estados Unidos, os principais índices acionários até o momento da gravação desse programa operam numa alta substancial. O Dow Jones, por exemplo, sobe 0,83%, cotado aos 23.464 pontos, enquanto que o S&P sobe 0,86% e Nasdaq sobe um pouco mais forte, 1,36%. Como eu comentei, a aprovação da reforma tributária é um importante driver, já que permitirá a redução dos tributos nos Estados Unidos e pode fazer com que aqueça ainda mais a atividade econômica por lá. Se por um lado isso é bom para os Estados Unidos, para a economia global isso pode acabar trazendo algum fluxo de capital, uma saída de capital, principalmente de países estrangeiros, o que faria com que a moeda norte-americana se apreciasse. Ainda assim, a visão geral do mercado é que essa possibilidade de fluxo de capitais e também o aumento da taxa de juros seria mais que compensada pela atividade mais forte. Então, acaba sendo também um pouco relativamente bom também para os países emergentes essa aprovação da reforma tributária por lá. Indo aqui para o Brasil, hoje o Ibovespa fechou numa alta expressiva, 2,38%, como eu havia comentado no começo do programa, aos 72.512 pontos. Na máxima do dia, o índice chegou a ter quase 3% de valorização, se aproximando dos 73 mil pontos. O giro financeiro de hoje foi elevado, de 9,2 bi de reais. Hoje também tivemos o vencimento de opções sobre ações, isso também acaba trazendo maior volatilidade para os negócios, enquanto que na semana a alta acumulada do Ibovespa é de 0,48%, no mês de novembro ainda uma queda de 2,42%. Hoje foi um dia de maior apetite por risco e basicamente todas as ações do Ibovespa tiveram valorização, apenas duas delas recuaram, que foram as ações hoje da CSN e da Braskem, tiveram quedas ligeiras de 0,8% e 0,7%. Em dias como esse, é até muito difícil você tentar justificar cada uma das movimentações. Repare que apenas duas ações do Ibovespa tiveram de valorização. No caso, por exemplo, da maior alta de hoje, Natura. As ações da Natura subiram 10,1%. Na última terça-feira, o último dia para a divulgação dos balanços referentes ao terceiro trimestre de 2017, a Natura fez a divulgação dos seus resultados. Esses resultados, nós não temos a cobertura das ações da Natura, mas os resultados vieram fortes, acima das previsões de mercado, mas é importante entender ainda quais são os impactos, por exemplo, da Body Shop sobre esses resultados e também se haverá uma recorrência ou não desses números. De uma certa maneira, os investidores reagiram de uma forma bastante positiva, mas os analistas de mercado ficaram um pouco céticos ainda com esses resultados. Na verdade, esperam os resultados do quarto trimestre, por exemplo, para reforçar as suas apostas e as suas convicções acerca das ações da Natura, por exemplo. Indo adiante, as ações da Smiles passaram por uma recuperação, um ativo que vinha sendo bastante penalizado, subiram 6,2% hoje, MRV subindo 6,6%, também, assim como os Smiles, um ativo que vinha sendo muito penalizado por conta de notícias, por exemplo, relativas ao funding da CEF, da Caixa Econômica Federal, então poderia trazer algum impacto sobre as operações do Minha Casa Minha Vida. Na nossa visão, essa preocupação é infundada. O Minha Casa Minha Vida, por exemplo, é uma bandeira governamental. A gente acredita que seja muito difícil, principalmente no ano pré-eleitoral, haver alguma mudança substancial no programa e, portanto, o mercado acaba descontando
uma possibilidade muito grande. Na nossa visão, isso criou uma oportunidade de compra, por exemplo, para as ações da MRV e Tenda. Hoje houve uma recuperação de ambas as ações. Indo adiante, as units Santander também subiram 5,5% na última terça-feira. Entre os bancos, essas ações tinham sido as mais penalizadas. BMF Bovespa, 5,3%. Enfim, diversas ações que subiram bastante hoje, mas que não necessariamente a gente pode encontrar um motivo para cada uma delas. Tivemos, por exemplo, Sabesp, com uma valorização bem expressiva também no dia de hoje, por conta de um resultado divulgado na terça-feira, que vem acima do esperado, mas de uma forma geral, maior otimismo do investidor acabou refletindo nessa alta das ações e também na valorização de 2,38% do Ibovespa, já que quando a gente olha para a agenda econômica, ela foi um pouco esvaziada hoje, não tivemos indicadores muito relevantes aqui no Brasil. Em relação ao fronte político, também não tivemos grandes novidades, embora a reforma ministerial seja muito aguardada e possa ser um direcionador muito importante, por exemplo, para o avanço da reforma da Previdência no Congresso. Ainda não tivemos grandes definições essa semana que pudessem justificar um movimento tão forte. Na verdade, a gente tem enxergado uma volatilidade muito forte do Ibovespa nos últimos dias. Para quem acompanha a nossa programação, deve ter visto que dias a gente comenta que o Ibovespa subiu 2%, no dia seguinte caiu 2%. O Ibovespa ele andou muito forte ao longo do ano. Agora o mercado começa a pagar, ele não paga tanto para ver. Antes existia uma euforia muito grande com a aprovação de algumas reformas. A reforma trabalhista passou, a reforma política, por exemplo, também passou, a criação da TLP passou. O mercado descontava uma possibilidade muito grande da reforma da Previdência ser aprovada no ritmo mais acelerado. Isso acabou não sendo concretizado, então acabou trazendo um pouco mais de ceticismo. Essas mudanças ministeriais no governo podem abrir espaço para que a reforma da Previdência seja assim ainda votada em 2017. Nós, desde o começo do ano, comentávamos sobre a possibilidade disso acontecer e agora a gente acredita que ela deve sim ser aprovada, mas é claro, com bastante concessões. A cláusula, por exemplo, da idade mínima deve ser algo que vá passar, assim como a redução da diferença entre o funcionalismo público e o funcionalismo privado. São cenas do próximo capítulo e até lá provavelmente teremos bastante volatilidade no Ibovespa. Já indo para a próxima sessão, aqui no Brasil também a sessão é bastante esvaziada em termos de indicadores. Teremos apenas a divulgação do FIPE, do IPC semanal calculado pela FIPE. Por ser um indicador de inflação semanal, ele também não traz tanta oscilação para o mercado, mas ainda assim é muito importante a gente entender a dinâmica e o comportamento dos índices inflacionários. O IPC ele pega as principais regiões metropolitanas do país, então é onde está a maior parte da população e, portanto, acaba sim tendo algum tipo de relevância. Para o mercado, não tanto, mas para o panorama econômico acaba sendo um bom balizador. Nos Estados Unidos teremos os dados da construção de novas moradias, referentes ao mês de novembro, enquanto que também teremos os dados do Fed de Kansas City sobre a atividade manufatureira naquela região. São dados também que devem trazer algum tipo de volatilidade, mas também não são tão relevantes assim para fazer peso sobre as negociações. De fato, o mercado deve continuar digerindo a aprovação dessa reforma tributária, como a gente viu, os principais índices acionários norte-americanos renovando máximas, dando continuidade ao movimento de alta. Esse movimento pode ser repetido amanhã. Então, esse foi o conteúdo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Desejo a todos uma excelente noite e até amanhã.